Muito bem-vindos, cientistas. Nós estamos no 11º vídeo. Nós estamos inaugurando, portanto, a fase de conteúdo. Chegamos aos conteúdos dessa nossa playlist do zero à aprovação. Eu queria fazer dois avisos importantes, dizer que esses conteúdos que entrarão agora na nossa relação, eles são conteúdos considerados específicos ou avançados, e aqueles candidatos que eventualmente estejam iniciando a sua preparação vão precisar certamente fazer um acompanhamento de fundamentos. E aí nós temos uma playlist aqui no canal chamada Diplomacia um Sonho. E dentro dessa playlist você vai encontrar diversas recomendações para cada uma das disciplinas, como você pode estudar e como você pode criar essa base comum. Porque a partir de agora, do 11º vídeo até o 90º, nós vamos trabalhar com as tendências, ou aquilo que eu considero que seja a tendência deste concurso do CACD de 2019. Tudo bem? Então, você que está começando agora, por gentileza, acompanhe os nossos vídeos de conteúdo, mas faça um acompanhamento dos fundamentos e dos conteúdos básicos também, até para você ter uma familiaridade com o que a gente vai conversar aqui. Segunda informação super importante. Eu faço questão de dizer sempre que eu também sou candidato ao concurso de admissão à carreira de diplomata. E com muita tranquilidade eu já aviso aos senhores e às senhoras que eu não sou professor de nenhuma das disciplinas. Como candidato, eu vou fazer uma preparação com você, claro, baseada na experiência que eu acumulei desse concurso, mas uma preparação integrada. Então, a preparação integrada, ela vai pautar os temas mais recorrentes que devem aparecer na prova do CACD de 2019 e com uma leitura que nos permita fazer boas pontuações na prova. Agora, uma coisa é conteúdo, uma outra coisa é forma. Eu me lembro, se você acompanha os vídeos da estratégia, eu avisei vocês que a gente vai precisar adequar um certo mindset para poder fazer o diálogo com cada uma das bancas examinadoras, lembra? Portanto, nós vamos falar sobre o geografês, o economês, muito mais na nossa fase de forma. Nesse momento, nós vamos nos ater aos conteúdos e aos grandes temas, ou os temas mais palpitantes que devem ser cobrados neste concurso. Tudo bem? Então, feitos esses dois disclaimers, o primeiro em relação aos candidatos iniciantes, para voltar lá na nossa programação da Diplomacia um Sonho, uma playlist especial sobre como começar os estudos, e o segundo disclaimer em relação à minha condição de candidato, assim como você se preparando para esse concurso. Bem, sem mais delongas, eu queria começar essa nossa preparação de conteúdo falando acerca da nova política externa brasileira. Uma política externa que foi inaugurada no dia 1º de janeiro deste ano de 2019, com a ascensão do governo Bolsonaro, vitorioso nas urnas e tomou posse perante o Congresso Nacional. E essa nova política externa brasileira tem algumas características que é importante que você esteja atento para poder fazer as leituras dos textos, mas mais do que atenção, eu vou pedir para que você tome nota, porque o estigma da mudança, por exemplo, deve se refletir na banca examinadora. O que se pretende neste governo é realmente fazer uma virada de página na nossa política externa. Com todas as contradições que uma virada de página significa, essa é a pretensão do governo e isso gera certamente um impacto na avaliação da nossa banca examinadora. Então, temas novos devem surgir e perspectivas novas também devem ser cobradas. Para que a gente não fique aqui nos nossos achismos, eu queria convidar vocês a iniciar essa nossa jornada pelo próprio discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro no dia 1º de janeiro. Você pode encontrar esse discurso na página do Ministério das Relações Exteriores. Lá você vai encontrar as notas à imprensa e o discurso está lá na íntegra para você acompanhar. Mas eu já fazendo essa leitura para vocês,
eu queria mencionar apenas as passagens do discurso que são mais próximas à nossa preocupação enquanto candidatos ao concurso de admissão à carreira de diplomata. Nós somos representantes, em última instância, representantes da República Federativa do Brasil e, portanto, nós vamos executar essa política externa que está sendo proposta. Não se trata, então, de gostar ou não gostar da política externa. E como candidatos, antes de diplomatas, é preciso que nós entendamos as novas orientações para que nós possamos, melhor dizendo, reproduzir esses conteúdos na prova de uma maneira o mais assertiva possível e mostrando que a gente já está em condições de ser diplomata. Tudo bem? No discurso do Bolsonaro, num determinado momento do seu texto, ele diz, abre aspas, a política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Portanto, defesa da soberania, construção da grandeza e fomento ao desenvolvimento do Brasil. Bem, considerando o histórico dos governos brasileiros, essa defesa de soberania não precisaria nem ser ressaltada, porque, afinal de contas, está entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Mas o fato dele trazer esse reforço e considerando o histórico e a trajetória que ele veio trazendo na sua campanha eleitoral, é de se reconhecer que nós teríamos, dentro dessa defesa da soberania, alguns setores que teriam uma atenção especial. Uma política armamentista. Certamente nós teremos uma política armamentista do ponto de vista da soberania interna, ou melhor, do ponto de vista da nossa economia interna, uma política de defesa. Então teríamos, como já tivemos, por exemplo, o decreto que flexibiliza, melhor dizendo, a posse de armas, e nós teremos também um cuidado maior com o reaparelhamento das nossas forças armadas. Então, é de se esperar na prova, por exemplo, questões acerca de fronteira e política de defesa. A ideia de soberania, ela pode ter uma perspectiva interna, no sentido que a Constituição prevê o que se chama de soberania popular, mas também tem um sentido externo, afinal de contas ele está fazendo uma referência à política externa. Soberania, do ponto de vista da política externa, é necessariamente a defesa dos interesses do Brasil nos fóruns internacionais e nas relações bilaterais ou mesmo com os organismos internacionais multilaterais, uma defesa do Brasil que implica, inclusive, revisão de acordos ou revisão de posições que o Brasil tem no cenário internacional. Significa, por exemplo, que o Brasil não está em condição de fazer um alinhamento multilateral em nome da ordem global, em nome de valores universais, se, eventualmente, esses interesses, de alguma forma, forem contrários aos interesses do Estado brasileiro. Essa valorização da soberania está muito clara no texto do presidente da República, no sentido de a gente defender uma posição estritamente de interesse do Brasil e, portanto, fazer, do ponto de vista interno, a nossa lição de casa. Política armamentista, que é o que ele propõe, um incentivo à indústria de defesa e reaparelhamento das Forças Armadas. Muito bem, o segundo ponto que ele toca é a construção da grandeza. Bem, nós poderíamos aqui inferir uma série de significados para a expressão construção de uma grandeza. Mas eu acho que é razoável lembrar que durante alguns regimes militares que nós tivemos no Brasil, sobretudo nos anos 70 do século passado, a ideia ufanista de um Brasil grande, de um país do futuro, com incidência mundial, ela foi recorrente nas Forças Armadas. Então, essa grandeza do Brasil, ela tem uma tradição histórica e ela pode ser buscada como a nossa intenção de incidir nos grandes temas mundiais. Claro, a gente pode fazer uma ponderação no sentido de que nós não temos esse excedente de poder que nós gostaríamos de ter, nós não somos uma potência militar, né? Não somos uma potência econômica, não somos uma potência do ponto de vista dessa possibilidade ou dessa capacidade de influenciar nos grandes temas do mundo,
Mas, do ponto de vista da pretensão da política externa, o Bolsonaro está promovendo um Brasil que influencie nos destinos da humanidade. É essa a proposta e nós vamos ver que estratégias o governo Bolsonaro pretende utilizar para atingir os objetivos de grandeza ou de recuperação ou de construção da grandeza. A terceira referência que o Bolsonaro faz no discurso se refere ao fomento do desenvolvimento do Brasil. O desenvolvimento do Brasil no governo Bolsonaro, eu acho que é importante fazer uma referência direta ao agronegócio. O presidente Bolsonaro fez uma aliança com essa bancada do agronegócio, que é, na opinião dele, uma forma do Brasil poder se colocar no mundo como um grande exportador de alimentos. O Brasil é líder em exportação de soja, por exemplo, de pecuária, de frango. Então, essa aliança do governo Bolsonaro com o agronegócio certamente se refletirá na nossa política externa. Daí, quando se pensa em desenvolvimento, dentro deste contexto, certamente nós estamos fazendo uma aposta na exportação dos produtos primários, tudo bem? E também das commodities. É claro, o presidente da República ele tem esse compromisso, mas certamente a política de desenvolvimento do Brasil vai passar, segundo o próprio ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, por uma agenda liberal, né? O Brasil deve aderir a uma série de princípios, uma série de práticas liberais, inclusive a sua adesão à OCDE nesse sentido, para que a gente crie um ambiente facilitador de negócios que não apenas traga investimento, mas que com esses investimentos nós possamos aqui no Brasil gerar emprego, gerar renda e aí sim criar o desenvolvimento, e aí ele está se referindo certamente ao desenvolvimento econômico. Temos o desafio, claro, de compatibilizar desenvolvimento econômico e agenda ambiental, mas como o próprio presidente Bolsonaro fez questão de dizer, nós somos um dos países que mais preserva o meio ambiente do mundo. Essa defesa para o Brasil é bastante simbólica, porque isso significa, entre outras coisas, que nós defenderemos a agenda ambiental no Brasil. Esse é o discurso do presidente da República. Ele fez esse discurso no Congresso Nacional. Depois ele foi ao púlpito, né, do Planalto, e fez algumas outras referências também à nossa política externa. Por exemplo, ele diz, abre aspas, juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer a paz e prosperidade para o nosso povo. Mais uma vez, associado à ideia de grandeza, à ideia de que o Brasil pode incidir e deve incidir nos grandes problemas mundiais. O Brasil deve colocar a sua posição e fazer a sua defesa. Precisamos ver como nós vamos fazer isso, mas essa é uma das bandeiras do governo Bolsonaro. Mais adiante, ele diz, vamos retirar o viés ideológico das nossas relações internacionais. E aqui é importante fazer uma observação super importante. O governo Bolsonaro, ele chama de viés ideológico a tese do globalismo, ou seja, uma ideia de que nós vamos submeter a soberania popular a uma burocracia internacional, seja os foros multilaterais, seja as decisões das Nações Unidas, e esse viés ideológico tem, segundo o governo Bolsonaro, esse globalismo tem atrapalhado a soberania popular, porque a soberania popular, ela é o que diz a Constituição, inclusive, ela é o titular do poder político, e é ela que deve ser ouvida e não os organismos internacionais. Tirar o viés ideológico nesse sentido significa atender os interesses da soberania popular. Muito bem, no final desse discurso que ele faz no púlpito, ele diz que tem o objetivo de tornar o nosso país, né, ele diz o Brasil, um lugar próspero e seguro para os nossos cidadãos e uma das maiores nações do planeta. Em que pese seja um discurso aberto, ele tem mantido esse discurso ufanista de fazer do Brasil uma grande potência internacional. Bem, primeira viagem do presidente para o exterior foi para o Fórum Econômico de Davos. Foi mais ou menos ali para o dia 20 de janeiro.
E eu queria aproveitar para chamar a atenção para o texto do discurso dele, porque vai impactar, inclusive, nas leituras que nós vamos fazer dentro desse guarda-chuva da nova política externa do Brasil. Lá pelas tantas, em Davos, ele diz que tem um compromisso de mudar a nossa história. Olha aí o estigma da mudança. A mudança é um valor-chave para o governo Bolsonaro. Então, a nossa capacidade de resolução de prova de concurso vai precisar usar a mudança como um fator-chave analítico sem cair no risco da comparação entre as gestões anteriores. A menos, claro, que o comando da questão peça para você comparar uma gestão do governo Lula com o governo Temer ou com o governo Dilma. Se o comando pedir para fazer isso, faça. Mas quando se fala no sentido de analisar uma política externa de um país, a gente não faz esse tipo de comparação porque as nossas políticas externas são de médio e longo prazo. Então ela transcende os governos. Quando este governo fala do estigma da mudança, aí ele está dizendo, olha, nós vamos fazer algo novo. Por isso eu comecei esse vídeo dizendo que é a nova política externa do Brasil, por conta do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Lá em Davos ele diz, faz uma referência importante, eu vou abrir aspas aqui, ao setor do turismo. Abre aspas, vamos investir pesado na segurança para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos um dos primeiros em belezas naturais, mas não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados do mundo. Conheçam nossa Amazônia, nossas praias, nossas cidades e nosso Pantanal. O Brasil é um paraíso, mas ainda muito pouco conhecido. Ou seja, há um investimento na política de defesa e de segurança pública, defesa e segurança pública, as duas coisas, para que o estrangeiro se sinta seguro no Brasil e, ao se sentir seguro no Brasil, use o Brasil como um dos seus destinos turísticos. Ele faz referência ao Pantanal, faz referência ao nosso vasto litoral, às nossas praias e à Amazônia. De fato, o Brasil tem belezas naturais incríveis, nós poderíamos explorar de fato melhor a nossa capacidade, nosso setor turístico, para gerar emprego e renda. Uma das formas de fazer isso é certamente trabalhando a imagem do Brasil no exterior. Bem, o Bolsonaro disse isso no Fórum Econômico de Davos. Uma outra coisa importante que ele disse no mesmo fórum é que ele tem o interesse de governar pelo exemplo e o desejo de que o mundo estabeleça a confiança que sempre teve em nós. É significativo que ele tenha falado da confiança no Fórum Econômico. Para quem já estudou teoria econômica, a gente sabe que a confiança é um dos elementos chaves de manutenção, por exemplo, dos investimentos. E aí a atração dos investimentos, sobretudo investimentos dos fundos soberanos, nos traria uma nova condição de potencialidades de desenvolvimento. Então, a atração de investimentos externos para a gente é super importante. Para que esses investimentos venham de fato ao Brasil, a confiança deve ser restabelecida. Agora, confiança no mundo dos negócios, para além do sentimento psicológico de ter um ambiente de negócio favorável, é importante que sejam adotadas práticas de ambiente de negócio compatíveis com outros lugares no mundo. Daí a importância, para que esse projeto dê certo, da inclusão do Brasil na OCDE e de que essa lição de casa da criação de um ambiente de negócio no Brasil seja de fato implementada. O Brasil, segundo o governo Bolsonaro, tem o objetivo de ficar entre os 50 maiores países com bons ambientes de negócio e isso nos coloca alguns desafios. Infraestrutura, redução do custo do Brasil, preço da energia, enfim, há uma série de questões internas que vai fazer com que o Brasil precise de investimentos. E esses investimentos vêm basicamente com o restabelecimento dessa confiança que o Jair Bolsonaro mencionou no seu discurso em Davos. Queria fazer referência a mais 2 ou 3 pontos que estão nesse contexto
da nossa perspectiva econômica, ele diz aqui que as nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo, implementando uma política na qual o viés ideológico deixará de existir. O viés ideológico na área econômica, naturalmente, é uma crítica ao governo anterior em relação à seletividade da política econômica do governo anterior. A gente vai evitar, na prova, entrar no mérito, mais uma vez, de comparar gestões da política externa, a menos que o comando peça para fazer isso. Nesse sentido, o viés ideológico, caso apareça, a gente vai privilegiar e enfatizar as teses do liberalismo econômico. A ideia do liberalismo econômico, no sentido de que o Estado não precisa atuar na economia e pode fazer um papel de regulamentador ou atuar o mínimo possível na economia, é uma tese liberal, é uma tese que esse governo tem defendido, e um dos reflexos nesse sentido é certamente desregulamentar a nossa economia. E a desregulamentação da nossa economia passa necessariamente pelo Congresso Nacional. Mas isso aqui para dentro. Lá para fora, o que a gente precisa é restabelecer a confiança e vender a imagem de um Brasil seguro juridicamente, seguro do ponto de vista da segurança pública também, mas, sobretudo, capaz de atrair os olhos, as mentes e os corações dos investidores. Bem, para finalizar, o Bolsonaro faz uma referência à OMC. A OMC para a gente é importante porque a defesa da política comercial do Brasil, em tese, ela não deve mudar muito, porque o Brasil tem uma defesa tradicional se não pelo multilateralismo, mas sobretudo pelo liberalismo econômico. O Brasil já defende o liberalismo econômico e a abertura de mercados na OMC há muitos anos, desde que a OMC era só o GATT. Então essa tese tem uma certa consonância com o governo Bolsonaro. O que traz de novidade aqui, e aqui vale a pena falar da nova política externa, é que o Bolsonaro está disposto a negociar temas que para o Brasil até então eram muito caros. Por exemplo, setor de serviços. O Brasil se abriu o setor de serviços para grandes potências internacionais, nós, sobretudo em lista fechada, a gente vai ter problemas aqui. Mas o Bolsonaro está disposto a colocar qualquer pauta da OMC para negociação. Com a ressalva, isso é importante que ele faz aqui, que a gente precisa, dentro desse espírito da necessidade de reforma da OMC, para que essas negociações sejam de fato implementadas, que a gente também negocie a questão dos subsídios agrícolas. Nós sabemos que o Brasil é muito forte no setor primário e há diversas regiões no planeta, e eu poderia citar o exemplo clássico da Europa, onde os subsídios agrícolas são muito altos e o Brasil seria muito competitivo. Então, se quiser negociar serviços com a gente, é importante que também nós negociemos a liberação das tarifas, dos subsídios, melhor dizendo, que os europeus fazem em relação aos seus produtores. Sobretudo a França, né? A França tem um programa nacional conhecido como PAC, que é a Política Agrícola Comum. Eles consideram a agricultura francesa como um valor cultural para os franceses, nesse sentido justificam os seus subsídios. Isso não é contrário necessariamente ao arcabouço da OMC, mas o que o Brasil vai defender na OMC é a tese do regionalismo aberto. E a tese do regionalismo aberto prevê a flexibilização e prevê a abertura de mercados em qualquer um dos setores. Tudo bem? Queridos, esse foi o nosso 10º vídeo, o vídeo 11º. A gente inaugura a fase de conteúdos falando na nova política externa do Brasil, inaugurada agora no governo Bolsonaro. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai começar a entrar nos temas específicos elencados a partir desse texto, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.